Olá pessoal, eu sou o Nelson e esse é o canal de Frente com Texto, o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. A minha expectativa e oração é que os estudos da Palavra de Deus estejam sendo edificantes para a sua vida, assim como tem sido para a minha. E se assim o for, lembre-se de compartilhar o canal com os seus amigos, conhecidos, parentes e chame-os para juntos estudarmos a palavra de Deus e crescermos, amadurecermos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado a primeira carta do apóstolo Pedro e já estamos rumando para o final da carta. Esta semana nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 5. E diante do texto dessa semana, cabe aqui uma pergunta. Como deve ser o pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo? Bem, eu sou o pastor Batista e na nossa denominação nós temos a cultura, o hábito de escolher o pastor a partir de um perfil que foi construído em assembleia. Os irmãos se reúnem em assembleia e ali eles colocam cada um o que acha em relação a como deve ser o pastor. Bem, se a igreja ela não é uma igreja madura nas escrituras, acontecem realmente verdadeiras aberrações. Já ouvi falar de algumas igrejas que colocam como critério que o pastor fale em outros idiomas, que o pastor tenha tido a experiência de morar fora do país, que o pastor tenha cursos universitários. São critérios interessantes, mas não são bíblicos, né? Então, por isso que é tão chocante. E aí, diante disso, então, nós nos perguntamos, como deve ser o pastor realmente bíblico? O pastor que tem um perfil realmente da palavra de Deus. Vamos para o texto, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 5. Então, abra a sua Bíblia aí e vamos ler o texto juntos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 5. Diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela grata oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando a palavra de Deus. A minha oração é para que, assim como o Senhor tem falado comigo, esteja também falando com meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo e nos acompanhando em nosso canal. Que a palavra de Deus incida sobre eles de tal maneira que eles possam amadurecer, nós possamos amadurecer na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos para o texto. Muito bem, a mensagem central desse texto então é a seguinte: os pastores devem pastorear o rebanho de Deus e os jovens se submeter aos mais velhos. Vamos entender então como essa mensagem está disposta. Uma pergunta interessante é: por que Pedro passa a falar sobre presbíteros aqui no capítulo 5? Eu acredito que seja porque eles têm um papel fundamental em relação à igreja enquanto peregrina nesse mundo. Presbítero é ancião,
E o ancião a qual ele se refere aqui é o ancião, o pastor da igreja, né? Então lembre-se que Pedro está falando de sofrimento por conta da perseguição. Então os presbíteros pastores têm um papel fundamental de apacentar o rebanho, especialmente quando este enfrenta situações como essa que Pedro está se referindo, né? Então ele mencionou a orientação bíblica em relação a vários grupos, né? Você deve estar lembrado desde o capítulo 2, verso 11 a 17, tratando em dar com o Estado, capítulo 2, verso 18 a 25, o cristão no que tange aos papéis de trabalho, e o capítulo 3, verso 1 a 7, o cristão então no casamento, como o marido e a esposa devem ser no casamento. E aí então do 3, do 8 em diante, ele passa a falar sobre sofrimento. E agora no capítulo 5, ele volta a falar a grupos específicos. Ele vai mencionar então dois grupos, né? Presbíteros e jovens. E ele então passa a falar aqui de pastores, porque o papel deles, como mencionei, ele é fundamental na igreja, em especial quando essa está passando por momentos desafiadores, não é? Como é aquele momento que Pedro está se referindo especificamente aqui no texto. Então, é por isso que ele trata desse assunto específico aqui nessa altura do texto. Então vamos lá. O que a palavra de Deus então diz a respeito dos presbíteros ou dos pastores? Em primeiro lugar, nós precisamos perceber que o ofício pastoral é destinado aos homens. Existe uma grande controvérsia sobre o pastorado feminino nos nossos dias. Isso porque há vários anos muitas igrejas evangélicas têm deixado de ouvir a palavra de Deus e se deixado influenciar por filosofias humanistas como o feminismo. É muito claro que as escrituras afirmam que o pastorado é para os homens. Nós não vamos esgotar esse assunto aqui, porque não é o foco desse texto. Eu quero apenas me deter no fato de que aqui e em todas as escrituras, interessantemente, todas as vezes que a Bíblia se refere ao ofício pastoral, ele usa essa palavra presbíteros no masculino. Isso está em 1 Timóteo 3 e Tito 1. É claro que esse argumento ele não é definitivo, mas eu quero me deter nesse argumento porque esse é o que aparece aqui nesse texto específico, ok? Então, o ofício pastoral é destinado aos homens. Em segundo lugar, o ofício pastoral ele é coletivo. Perceba que a palavra está no plural. É claro que Pedro ele está se referindo a várias igrejas da Ásia Menor. Lembre-se de 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, não é? Os peregrinos da dispersão, e ele menciona vários lugares. Mas ainda assim, isso nos mostra que o ofício pastoral não é carreira solo. Ele deve ser compartilhado. O pastor não pode andar sozinho, ele deve ter gente, deve ter outras pessoas. E o Senhor levanta na igreja mesmo outras pessoas que talvez não sejam oficialmente pastores, mas que o Senhor tem levantado para andar junto com o pastor. Então, observe bem isso. Em terceiro lugar, o ofício pastoral é coletividade irmanada. O que eu quero dizer com isso? Note que Pedro, sendo o apóstolo, ele se coloca como os presbíteros. Veja, eu presbítero como eles. Isso aqui é muito interessante, porque isso nos mostra que não existem maiores, não existem menores, mas pastores juntos no propósito dado por Deus. Então, nas Escrituras, não existe o apóstolo da igreja local, não é? Não existe o bispo da igreja local, embora esses nomes apareçam, mas eles precisam ser estudados à luz do seu contexto próprio e não ser tirados do seu contexto como é feito hoje.
Uma outra coisa é que o ofício pastoral é centrado em Cristo. Perceba que Pedro ele continua o texto dizendo o seguinte: eu sou presbítero como vocês e testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Perceba então aqui que ele usa as duas palavras que ele mencionou desde o início, né? Sofrimento e glória, essas duas palavras diretamente relacionadas a Cristo. Nós somos testemunhas não oculares, como os apóstolos, por isso que nós não somos apóstolos, mas nós somos testemunhas por conta da fé nos sofrimentos de Cristo e seremos coparticipantes da glória de Cristo que há de ser revelada. Então, o ministério pastoral, ele está diretamente centrado em Cristo, ele não pode ser desassociado. Se nós desassociamos o ministério pastoral da pessoa e obra de Cristo, nós deixamos de ser pastores de Cristo para sermos pastores do anticristo, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E na sequência do texto, ele continua dizendo o seguinte, aqui ele coloca então a ordem, né? No imperativo, aqui no verso 2, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, né? Então, perceba, o ofício pastoral é destinado aos homens, o ofício pastoral é coletivo, é coletividade irmanada, é centrado em Cristo e diz respeito ao pastoreio do rebanho de Deus. Duas coisas precisamos observar aqui. Perceba que é pastoreio, ele usa aqui a ilustração, então, do pastor de ovelhas. Daí que vem, então, o nome do ofício, né, de pastor. Ele é responsável por apacentar o rebanho de Deus. Isso implica em cuidado do rebanho por meio da alimentação e proteção. Queridos, nós vivemos uma época em que o ofício pastoral está perdido em meio a tantas teorias de administração e marketing. Como eu mencionei no início, né? O pastor de muitas igrejas parece mais um CEO de uma empresa do que um pastor. Nós precisamos nos lembrar, voltando às Escrituras, que o ofício pastoral diz respeito à alimentação e proteção do rebanho. Nós não fomos chamados a ser animadores de plateia. Nós não fomos chamados a sermos CEO. Nessa época de pandemia, nós assumimos uma responsabilidade, um cargo enorme que não é nosso. É o encargo de manter a igreja viva. Essa não é a nossa função. Essa função é do Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá vida para a igreja, queridos. Então, nós precisamos voltar às Escrituras e perceber que a palavra de Deus diz que o nosso papel é de cuidado do rebanho, no que tange a alimentação e proteção do rebanho. E aí, uma segunda coisa é que o rebanho é de Deus. Então, não assuma para si o que é de Deus. Veja o que ele diz aqui: pastoreiem o rebanho de Deus. Nós fomos chamados para preparar a noiva para as bodas do noivo. Eu gosto demais do pastor Davi Merck quando ele diz o seguinte, em uma das suas pregações: nós somos amigos do noivo e, como tal, nós devemos preparar a noiva para as bodas do noivo. E temos que tomar cuidado para não sermos usurpadores da noiva. Será que nós temos atuado no rebanho do Senhor Deus, pastores, como usurpadores da noiva? Muito bem, o texto continua e ele vai colocar aqui que o ofício pastoral ele deve ser desenvolvido como Deus quer. E como é que Deus quer que nós desenvolvamos o ministério pastoral? Perceba que o texto aqui, ele traz então
três negativas, né? Não, 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 e depois as adversativas. É muito interessante como Pedro faz aqui, né? Então, não por obrigação, não por ganância, não como dominadores dos que lhe foram confiados, né? Então, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. O ministério pastoral não é para aqueles que dizem que têm o complexo, né, de Robin Hood. Olha, eu sou o Salvador, eu tenho que fazer porque se eu não fizer, ninguém faz, né? Então, não é por obrigação, mas espontaneamente. Não é por ganância. Cuidado, isso caracteriza não o pastor, o verdadeiro pastor, mas sim um lobo. O lobo se alimenta da lã da ovelha, da própria ovelha, não é? Em vez de cuidá-la. Então, não pastoreie por ganância. Se você quer ganhar dinheiro, exerça qualquer outro ofício. Se você está pensando então em assumir uma igreja local porque você precisa de um complemento de renda, não assuma a igreja. A igreja não é para você, não é por ganância, mas de boa vontade, e não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, né? Eu gosto de Gregório Magno, no livro Regra Pastoral, né? Gregório, ele viveu no século VI, ele foi um líder proeminente na época, né? O reformador João Calvino chegou a dizer que ele é o último dos bons papas, ele foi o último dos bons papas, né? E na Regra Pastoral ele dá orientações, e uma delas me chama muita atenção, dizendo o seguinte: não assumam a responsabilidade do governo das almas aqueles que não colocam em prática na própria vida o que aprenderam com o estudo. Muito interessante, é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui, não é? A nossa liderança se dá pelo exemplo. Nós seguimos a Cristo e o nosso rebanho segue o nosso exemplo de seguidores de Cristo. E aí, então, exercendo assim o pastorado, o Supremo Pastor há de se manifestar. Um dia ele virá, assim como Pedro menciona lá no início, no capítulo 1, não é? A glória de Cristo há de ser revelada. Então, nesse dia, aqueles que forem fiéis, pastores, seguidores de Cristo, eles receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Meu querido, não busque recompensa aqui na terra. Se seu ministério for voltado àquilo que você recebe da igreja, da denominação, como reconhecimentos, salários, honrarias, meu querido, você já perdeu o foco do ministério. Você deve trabalhar e atuar focado na coroa da glória, focado naquele dia em que o Supremo Pastor, aquele que está acima de nós, ele virá e dirá: vem, vem, servo bom e fiel. Você tem sido este servo, você tem sido este servo fiel do Supremo Pastor. Nós precisamos exercer um ministério, queridos, pensando que nós temos o Supremo Pastor, com foco naquele que é o Supremo Pastor e no dia que ele vai se manifestar. Muito bem, diante daquilo que nós acabamos de estudar, nós precisamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, se você for pastor, eu louvo a Deus por sua vida, graças a Deus, porque você tem estado conosco, e para mim é um privilégio poder caminhar com você, estudando as Escrituras. Eu preciso perguntar, então, diante daquilo que nós meditamos no texto, perguntar a você que tipo de pastor você tem sido.
Essa pergunta ela é pertinente porque nós sofremos o tempo inteiro a pressão de sermos o pastor popular, o pastor que agrada as pessoas, o pastor que não fala de pecado, que não confronta, o pastor que somente ensina aquilo que não vai chocar o ouvido das pessoas, que não vai trazer alguma dificuldade, que não vai trazer polêmica, né? Então nós apenas falamos quando cedemos à pressão, apenas falamos aquilo que vai ao encontro do anseio, do desejo do coração das pessoas. Queridos, nós precisamos ser pastores que agradam ao Supremo Pastor das nossas almas. Eu gosto muito do pastor Bill Mills. Ele faleceu recentemente, foi uma grande perda. Ele foi o fundador da missão Leadership Resources International, que é parceiro da missão Pregue a Palavra. Ele tem um livro sobre princípios de liderança, e tem um trecho que eu gostaria de ler aqui para você, que eu acho muito interessante. Olha só o que ele diz. Se quisermos ser líderes, nós primeiro precisamos aprender a seguir. Aprender a seguir nosso pastor é muito mais importante que aprender a guiar seu povo. De fato, essa é a raiz da credibilidade e autoridade de um ministério. Pessoas seguirão alguém que está seguindo ao pastor. O Senhor Jesus deixou esse modelo para nós em seu próprio relacionamento com o Pai. Você tem seguido o Senhor Jesus Cristo? Você tem sido esse modelo de seguidor para o rebanho de Deus que Ele colocou sob a sua responsabilidade? Muito bem, uma outra coisa para a gente pensar é se você é, então, membro de uma igreja, uma pergunta: como você tem lidado com o ofício bíblico pastoral? Você tem louvado a Deus pela vida do seu pastor, por prover alguém realmente bíblico, alguém que não é perfeito como todos os outros, mas tem sido modelo para o rebanho de aplicação do evangelho na sua vida? Você tem louvado a Deus pelo pastor que tem provido, que Deus tem provido para a sua igreja? Ou será que você tem lidado com o pastor de maneira crítica, desconfiante, por conta de maus exemplos e más experiências que você teve no passado? Então, como você tem lidado com o pastor? Será que tem sido com desprezo? É hora de pensarmos sobre isso. Uma outra coisa, se a sua igreja está em sucessão pastoral, como ela tem lidado com os critérios realmente bíblicos quanto ao pastor local? Se a sua igreja ela está rumando para um caminho que é um caminho que vai escolher um pastor de acordo com os critérios que ela mesma escolheu, é hora de então de você se posicionar e ajudar a sua igreja a voltar às Escrituras, orientá-la, colocar-se então para apontar os critérios que a Bíblia tem realmente a dizer em relação às Escrituras. Mas vamos continuar porque o texto vai nos orientar então os jovens, como os jovens devem lidar então na igreja. Vamos lá, vamos ver. Muito bem, agora Pedro, ele se coloca a orientar os mais jovens. Por que será que ele está falando agora aos mais jovens? Bom, ele falou aos mais velhos, os presbíteros, os anciãos, os líderes, os pastores da igreja. Agora ele vai falar aos demais, aos mais jovens. E o que ele diz aos mais jovens? Ele diz então que os mais jovens devem se submeter aos mais velhos por meio da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Vamos ver isso então. Olha só, ele diz: estejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de quê?
de humildade no trato de uns com os outros. E aqui então ele fundamenta sua orientação em Provérbios capítulo 3, verso 34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito interessante que ele tenha fundamentado aqui a sua orientação nesse provérbio, porque em provérbio o autor Salomão ele vai trazer então a chamada de atenção para o jovem em relação à sabedoria, não é? Quem é o sábio? O sábio é aquele que é temente a Deus, e aquele que é temente a Deus é aquele que segue a orientação da palavra do Senhor, se submete à palavra de Deus. Então, jovem, revista-se de humildade no trato um com o outro, porque essa é a orientação da palavra. Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que se submete, àquele que é humilde. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas então mediante isso. Muito bem, diante daquilo que nós acabamos de estudar, você que é jovem e tem confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, glória a Deus por isso. Lembre-se que Ele é Salvador e também Senhor. Então, sendo o Senhor, nós precisamos seguir o que Ele diz, seguir as suas orientações, nos submeter àquilo que Ele diz, e nós nos submetemos dessa forma a Ele quando nós nos submetemos à autoridade que Ele tem colocado nas nossas vidas. Você deve ter crescido em uma escola, em uma universidade, então, sendo incentivado a ser crítico, a colocar as suas opiniões, a colocar as suas próprias avaliações, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, nós precisamos lembrar que nós somos servos também. Nós somos servos, e como servos, nós precisamos ser críticos, mas seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos seguidores, sendo servos, como? Nos submetendo às autoridades que Ele tem posto nas nossas vidas. Você tem sido assim? Você tem ouvido os mais velhos? Você tem ouvido aos seus pais? Você tem ouvido aos seus pastores, aos líderes que o Senhor tem posto na sua vida? Ou será que você tem vivido uma vida de acordo com os seus próprios pensamentos, com o que você mesmo acha correto? Essa não é a orientação das Escrituras. Se é assim, se arrependa, volte atrás e ouça a liderança que o Senhor tem posto sobre a sua vida. E se você for pai, mãe e tem um jovem em casa, tem crianças, adolescentes em casa, que oportunidade, que privilégio o Senhor dá a você a orientá-lo quanto à liderança. Você, assim como um pastor deve dar exemplo para o rebanho, você também, como pai, como mãe, você deve dar exemplo aos seus filhos na sua liderança. Incentive-os na fé por meio do modelo da sua vida. Que você seja o mesmo que é em casa, quanto é nas reuniões presenciais da igreja. Que você seja o mesmo em casa que é em relação aos seus amigos. Os seus filhos estão observando você. Eles veem como você lida com a sua fé. E isso pode ajudá-los à fé ou pode prejudicá-los na caminhada cristã. Então, que você seja um incentivador para o seu jovem, para o seu filho, a sua filha, na caminhada cristã. E assim o Senhor Jesus Cristo será exaltado. Muito bem, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos fazer pastores, que o Senhor possa nos fazer jovens, de acordo com a palavra de Deus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.